Sansão é um personagem bíblico conhecido por sua força extraordinária e pelos eventos dramáticos que envolvem sua vida. A história de Sansão está registrada no livro dos Juízes, no Antigo Testamento da Bíblia. Sansão nasceu em uma época em que os israelitas estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Antes de seu nascimento, um anjo apareceu à mãe de Sansão e anunciou que ela teria um filho especial, consagrado a Deus desde o ventre materno. Ao longo de sua vida, Sansão demonstrou uma força física inigualável. Ele era conhecido por sua longa cabeleira, que era um símbolo de seu voto de Nazireu, um compromisso especial com Deus que incluía a abstinência de certas coisas, como cortar o cabelo. Sansão se envolveu em várias aventuras e confrontos com os filisteus. Uma das histórias mais famosas é o episódio em que ele matou um leão com as próprias mãos. Ele também usou sua força para derrotar 30 filisteus em um desafio proposto por eles. No entanto, sua vida mudou quando ele se apaixonou por uma mulher filisteia chamada Dalila. Os líderes filisteus subornaram Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão. Após várias tentativas, Sansão finalmente revelou que sua força vinha de sua longa cabeleira. Dalila cortou o cabelo de Sansão enquanto ele dormia, e quando ele acordou, percebeu que havia perdido sua força. Os filisteus o capturaram, cegaram e o prenderam. Sansão foi humilhado durante um festival filisteu, mas em seus últimos momentos, ele orou a Deus por força uma última vez. Com um último ato de coragem, ele derrubou as colunas do templo, matando a si mesmo e aos filisteus que estavam presentes. A história de Sansão ensina lições sobre a importância de manter compromissos com Deus, a força física e espiritual, e as consequências de se envolver com pessoas e situações que podem levar à perda da fé e da força interior. O símbolo do voto de Nazireu de Sansão era o seu cabelo. Como parte do seu compromisso especial com Deus, ele não deveria cortar o cabelo. Acredita-se que a força física extraordinária de Sansão estava diretamente ligada ao seu voto de Nazireu e à sua longa cabeleira. Quando Dalila cortou seu cabelo, ele perdeu sua força, o que foi um símbolo da quebra do seu voto e da consequente perda da proteção divina. Sansão perdeu sua força física quando Dalila cortou seu cabelo. Acredita-se que a força extraordinária de Sansão estava diretamente ligada ao seu voto de Nazireu e à sua longa cabeleira. Quando Dalila cortou seu cabelo enquanto ele dormia, ele perdeu sua força, pois isso representava a quebra do seu voto e a consequente perda da proteção divina. Foi nesse momento que Sansão se tornou vulnerável e foi capturado pelos filisteus. Sansão era um juiz e líder dos israelitas durante um período em que eles eram oprimidos pelos filisteus. Ele possuía uma força sobrenatural que o tornava invencível em batalhas. Essa força extraordinária era um dom concedido por Deus, em resposta ao seu voto de Nazireu desde o nascimento. O voto de Nazireu exigia que Sansão se abstivesse de certas coisas, como vinho e produtos derivados da uva, evitasse contato com cadáveres e não cortasse seu cabelo. Era uma forma de consagração especial a Deus. Enquanto Sansão mantinha seu voto, ele era abençoado com uma força sobre-humana. Os filisteus estavam determinados a descobrir a origem da força de Sansão e subornaram Dalila, uma mulher com quem ele se envolveu romanticamente, para que ela os revelasse. Ela persistiu em perguntar a Sansão sobre a fonte de sua força até que ele finalmente cedeu e contou a verdade. Seu cabelo nunca havia sido cortado. Dalila aproveitou essa informação e, enquanto Sansão dormia, cortou seu cabelo. Com isso, ele perdeu sua força e se tornou vulnerável. Os filisteus o prenderam, cegaram e o colocaram para trabalhar como um escravo. No entanto, a história de Sansão não terminou aí. Em um evento posterior, quando seus cabelos começaram a crescer novamente, ele pediu a Deus por força uma última vez. Ele foi colocado entre as colunas do templo filisteu, onde derrubou o edifício, matando a si mesmo e muitos dos filisteus presentes. A história de Sansão é frequentemente interpretada como um exemplo de como a quebra do compromisso com Deus pode levar à perda de força e proteção.
Além disso, a história destaca o poder de Deus em usar pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos e a importância de manter a fidelidade e a obediência a Ele. A principal lição da história de Sansão é a importância de manter a fidelidade a Deus cumprir os compromissos que fazemos com Ele. A história de Sansão nos ensina que, quando nos afastamos dos princípios e compromissos que temos com Deus, podemos perder a proteção e a força que Ele nos concede. Sansão quebrou seu voto de Nazireu ao permitir que seu cabelo fosse cortado por Dalila. Isso resultou na perda de sua força e na captura pelos filisteus. A história nos lembra que nossas ações têm consequências e que devemos ser fiéis aos nossos compromissos com Deus. Além disso, a história de Sansão também destaca a redenção e o perdão de Deus. Apesar de Sansão ter falhado, ele teve a oportunidade de se arrepender e buscar a força de Deus novamente. No final, ele foi capaz de cumprir sua missão ao derrubar o templo filisteu e libertar seu povo. Portanto, a lição principal da história de Sansão é a importância da fidelidade a Deus, o reconhecimento das consequências de nossas ações e a possibilidade de redenção e perdão quando nos arrependemos e buscamos a força e a orientação de Deus. A história de Sansão ensina que a fidelidade a Deus é de extrema importância. Sansão recebeu uma força especial de Deus como resultado de seu voto de Nazireu e sua dedicação a Deus. Essa força o tornou invencível em batalha e lhe permitiu liderar os israelitas contra os filisteus. No entanto, quando Sansão quebrou seu voto de Nazireu ao revelar o segredo de sua força para Dalila, ele perdeu essa força e se tornou vulnerável aos seus inimigos. Isso mostra que a fidelidade a Deus e o cumprimento de nossos compromissos com Ele são fundamentais para recebermos suas bênçãos e proteção. A história de Sansão nos lembra que nossas ações têm consequências e que a quebra da fidelidade a Deus pode resultar na perda de sua presença e poder em nossas vidas. Ela nos incentiva a sermos fiéis em nossos relacionamentos com Deus, a cumprir nossos compromissos e a seguir os princípios e mandamentos que Ele nos deu. Além disso, a história também destaca a misericórdia e a oportunidade de redenção oferecidas por Deus. Apesar de Sansão ter falhado, ele teve a chance de se arrepender e buscar a força e a orientação de Deus novamente. Portanto, a história de Sansão nos ensina que a fidelidade a Deus é crucial para recebermos suas bênçãos e proteção, e que mesmo quando falhamos, ainda podemos encontrar perdão e uma nova oportunidade de servir a Ele.